Olá, seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre responsabilidade civil e obrigações e perda da chance. Eu falo que nós estamos falando porque esse é o quarto programa da série de programas que nós estamos gravando sobre esse tema de responsabilidade civil, obrigações e perda da chance. Quem está aqui para esclarecer as nossas dúvidas, responder as nossas perguntas, trazer casos que ilustrando, é a professora Flávia Alfaro, professora do curso de Direito da Unifil. O que é, dentro do direito, obrigações e que tipos de obrigações que existem? Né? Para quem está nos assistindo, que às vezes não é da área do direito, quando eu falo lá, você tem obrigação, dentro do direito, o que é obrigações? Sim. Né? Claro que nós temos vários tipos de obrigação. A partir do momento que a gente começou a viver em sociedade, nós temos obrigações. Só que dentro do direito civil, nós temos aquela obrigação que ela decorre da manifestação de vontade entre duas pessoas. Né? Por exemplo, um contrato, contrato de locação, contrato de compra e venda. Tudo isso surge, né? Cria-se obrigações. Nós temos aquela obrigação do dever de cuidar, que decorre, né, dos pais em relação aos filhos, dentre outras formas. E dentro do direito civil, nós temos uma classificação em relação a essas obrigações assumidas entre partes capazes. Ou seja, a legislação traz, então, ela traz uma regulamentação desse termo Exatamente. Obrigações. Como ela surge, como ela se desenvolve e como ela deve ser extinta. Porque o ordenamento jurídico brasileiro, ele não permite a obrigação perpétua. Porque a obrigação perpétua, ela equivale quase a uma escravidão. Você não pode assumir uma obrigação, um contrato, e ficar por tempo, não indeterminado, mas sem a possibilidade de extinção. Não tem a chance de extinção. Sim, exatamente. Então, toda obrigação dentro do nosso ordenamento jurídico, ela nasce com um prazo, em regra, pré-fixado para terminar. Né? Que são essas obrigações nas relações privadas, que é o que interessa para o direito civil. Dentro do direito civil, nós temos algumas formas, algumas classificações. Nós temos uma classificação geral, que é a obrigação de dar, fazer e de não fazer. E nós temos algumas classificações específicas. Então, começando pela classificação geral, obrigação de dar. A obrigação de dar é quando duas partes capazes assumem um ônus na qual uma assume o compromisso de dar algo, entregar algo. Este algo ele pode ser certo, como ele pode ser incerto. Então, se eu assumir um compromisso de compra e venda do meu carro, nós temos ali a obrigação de dar algo certo, que é o meu carro. Eu vou ter que entregar para o meu credor o meu carro. Ele é certo. Por que a gente tem que fazer essa distinção do certo e do incerto? Porque a partir do momento que você assume uma obrigação de dar coisa certa, o credor ele não é obrigado a aceitar coisa diferente da pactuada. Porque, como eu já disse em programas anteriores, nós temos nessa relação pacta sunt servanda. O que é pactuado faz lei entre as partes. Então, se eu assumir a obrigação de dar o meu carro, tem que ser... Não, tem que ser aquele carro. E se for um carro, só se o credor aceitar, ele não é obrigado a aceitar. Mas e se eu dou um carro com valor superior? O meu credor, ele pode recusar? Pode. Ele pode recusar. Ele não é obrigado a aceitar. Mas se ele aceitar, nós temos outros institutos, né, que... você falou, a vontade das partes é que vai prevalecer. Vai prevalecer. Aí eu tenho também, dentro da obrigação de dar coisas incertas. Né? Por exemplo, isso acontece muito em contratos ligados à agricultura. Eu assumi a obrigação de entregar 1000 sacas de café. Qual café? Eu sei, qualidade, eu não sei. Qual é o café específico, quais são os grãos. Então, a obrigação de dar coisa incerta, ela é determinada pela qualidade, café, e pela quantidade, 1000 sacas. Só que nós temos que lembrar o seguinte, quando eu tenho uma obrigação de dar coisa incerta, o credor, ele também tem direitos, e o devedor também. No sentido de que o devedor ele não pode ser obrigado a dar o melhor que ele produziu, por exemplo. Só que ele também não pode dar o pior. Então, ele tem que dar a média, né? Aí, muitas vezes, vai ter briga, né? Vai ter briga. Porque, às vezes, o credor vai falar, mas essa qualidade é ruim, não é isso que eu combinei, quer dizer, não está no contrato, mas ele esperava algo melhor. Esperava algo. E o outro fala, não, mas esse é o café que eu tenho, que eu vendo, né? Sim. Então... E aí, nós vamos desaguar dentro do Poder Judiciário através de uma ação.
que aí tem toda uma instrução probatória, perícia, para ver se era o bom, era o melhor ou não, se está no meio termo ou não. E, por fim, nós temos uma obrigação de não fazer, né? A obrigação de não fazer, ela é uma obrigação na qual você poderia, em regra, a lei não te proíbe fazer, mas você, por termos contratuais, por uma obrigação que você assumiu, você deixa de fazer. Por exemplo, eu assumo uma obrigação de que eu não vou comercializar determinado produto por um determinado tempo em um local. Eu poderia, a lei não me proíbe, mas a contratação entre a gente determina que eu deixe de fazer algo que a lei permitiria. E nós temos também a obrigação de fazer, que está mais ligada à questão da prestação de serviços, né? Nós temos uma obrigação, como professores, obrigação de fazer, de ir até a data marcada, o horário marcado e fazer algo, prestar um serviço. Essas são as classificações básicas. Daí nós temos Só aí já gera um monte de questões judiciais. Aí você pode pactuar também, por exemplo, obrigações cumulativas, obrigações alternativas. Quando nós temos dois objetos, a cumulativa você só vai cumprir a obrigação se você entregar os dois objetos. Eu tenho que te entregar minha casa e o meu carro. Ou alternativa, eu tenho que entregar a minha casa ou o meu carro. Se eu entregar a casa, está cumprida a obrigação? Tá. E se eu entregar o carro? Também. E aí a escolha é do devedor. Né? Ele vai fazer a opção de entregar então a escolha ou não. Se tem alternativa, é bom para o devedor, na verdade. É bom para o devedor. Porque e o credor, ele é obrigado a aceitar? Sim, ele é obrigado a aceitar porque quando ele fez a obrigação, ele pactuou essa possibilidade. O problema das obrigações alternativas são aquelas obrigações com trato sucessivo. O que é isso, trato sucessivo? Então, o que é o trato sucessivo? Como eu disse no início, a obrigação, ela nasce com o objetivo de uma hora se extinguir. Só que, geralmente, ela se extingue num único ato. A obrigação era entregar o carro. A partir do momento que eu entreguei o carro, a obrigação está extinta. É entregar a casa, enfim. Só que nós temos obrigações que elas vão se renovando. Por exemplo, a locação. Você tem a obrigação de pagar mensalmente determinado valor. Todo mês, por exemplo, você tem que pagar meio salário mínimo para a relação trabalhista, né? A relação trabalhista. Também nós temos aí uma obrigação de trato sucessivo. A cada mês, ela extingue a obrigação daquele mês, mas automaticamente surge uma nova obrigação. Até aí tudo bem, quando nós temos uma obrigação de dar determinada coisa. Agora, e quando eu pactuo, posso pactuar uma obrigação alternativa? Por exemplo, eu assumi a obrigação como proprietário do imóvel que eu estou locando, de pagar o aluguel em dinheiro ou em sacas de café. Tantas sacas de café que equivale ao valor. Aí tem mês que você paga dinheiro, tem mês que paga saco de café. Posso fazer? Posso. E cabe a escolha a quem? Cabe a escolha ao devedor. Aí, doutrinariamente, nós temos críticas sobre isso, porque você geraria uma insegurança. O credor nunca sabe Mas o credor aceitar isso também, Se aceitar o famoso por favor, pacta então, sunt servanda, é lei entre as partes e está valendo. Entendi. Bom, a gente passa rápido, né? Passa rápido. A gente já está no finalzinho do primeiro bloco. Eu vou chamar o intervalo e a gente volta já. Não saia daí, a gente tem mais um bloco sobre obrigações. Até mais. Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo Unifil. Graduação com ensino de qualidade e a melhor estrutura da região? Então, você já decidiu. Voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. É o nosso último bloco do último programa da série sobre responsabilidade civil, obrigações e perda de uma chance. Quem está aqui com a gente é a professora Flávia Alfaro, professora do curso de Direito da Unifil. Professora Flávia, e como é que fica o pagamento das obrigações? Se assumir uma obrigação, como é que fica esse pagamento? Como é que tem que ser esse pagamento? Bom, em regra, os termos do pagamento, né, como prazo, local, é determinado em contrato. A partir do momento que você assume uma obrigação, você já faz o pacto e a previsão, né, de quando eu vou pagar, que é o prazo, e onde você vai pagar. O ideal, então, é que a pessoa vai comprar
alguma coisa, um empreendimento, ou até coisas mais sérias, um carro, mesmo que seja um veículo, o ideal é que sempre tenha um contratinho e que especifique todas as regras o máximo possível para evitar Sim, para evitar discussões. problemas. Porque, olha só, por exemplo, o pagamento. Você tem que ter, em regra, um prazo. Mas você pode fazer um contrato de uma obrigação não estipulando o prazo do pagamento? Pode acontecer. E aí, como que a gente resolve? A regra é que, a partir do momento em que você não estipulou um prazo, você pode cobrar de imediato. Claro que sempre levando em consideração a natureza da obrigação. Por exemplo, eu te emprestei um dinheiro e eu não coloquei um prazo, 30 dias para você me pagar. Posso de imediato cobrar? Posso de imediato cobrar. Por quê? Porque não tem um prazo. Agora, eu contratei você para construir uma casa. Posso cobrar de imediato? Não, porque a natureza da obrigação não permite que de imediato você construa a casa. Aí, como que a gente resolve? Aí, é dado um prazo, geralmente isso vai acontecer através de uma ação judicial, um prazo hábil para que você cumpra a obrigação. Então se a pessoa quiser exigir demais, vai gerar ação judicial e o juiz Sim, que vai determinar. que vai determinar, porque tem que ter uma equidade, Ou tem seja, que ter um na verdade, equilíbrio. se tivesse um bom senso aí, resolveria problemas. Às vezes falta Entre um as pouco de bom partes. senso entre as Sim, partes. Sim, porque o que acontece? Por vezes, a pessoa, não de má fé, mas ela faz o contrato, ela omite algumas informações, como, por exemplo, o prazo, só que, mesmo assim, nós temos previsão, por exemplo, de cláusula penal, nós temos previsão de juros, nós temos várias previsões, vários ônus previstos no contrato. E o não cumprimento no prazo ou não cumprimento de imediato vai gerar a aplicação dessas penalidades. Então, para o credor, talvez seria vantajoso. Né? A mesma coisa acontece em relação ao local do pagamento. Temos que ter a previsão do local do pagamento? Sim, temos que ter. Como regra, sim. Né? E se não tiver, vai ser no domicílio do devedor. Então quer dizer, se não tiver no contrato, a regra é o domicílio do devedor. Então, o credor tem que ir lá receber. Tem que ir lá receber. Então, se não tiver no contrato, não tem como ele falar assim, você não veio me pagar, não. Sim. Ele que teria que receber. Sim, e se o credor se recusar a receber, por exemplo, pode acontecer? O credor não quer receber a obrigação, não alega nenhuma justificativa, e, por causa disso, a obrigação não está sendo cumprida. Aí o devedor pode ter que pagar um monte de coisas. Não, o devedor ele tem um meio judicial processual, que é uma ação de consignação em pagamento. Ele quer cumprir a obrigação, mas o credor está se recusando a receber de forma injustificada. Ele vai até o Poder Judiciário, e aí nós temos também a possibilidade de extrajudicial, né? Quando são valores. Vai no banco, né? Vai no banco e faz a consignação, deposita a obrigação. Só que nós temos algumas obrigações que não tem como você fazer o depósito, por exemplo, a obrigação de fazer. Pois é. Que tipo de consequência, além de multa, juros? Multa, juros, cláusula penal. Cláusula penal é uma punição prevista no contrato. No contrato, que ela pode se relacionar ao descumprimento total do contrato ou ao descumprimento de uma outra cláusula. É diferente de multa e juros. É diferente de uma outra sanção. Não, é diferente de juros. Tá. É diferente então, de juros. A cláusula penal é muito próxima. É a mesma coisa que a multa ou é próxima à multa. Tá. E a cláusula penal, ela tem que estar prevista. Se ela não estar prevista na obrigação, não pode ser cobrada. Já os juros, ele pode estar previsto ou não. Correção e juros eu já consigo. Pode estar previsto ou não. E se você não tem a previsão de juros, pode ser aplicado? Pode, através da ação judicial, o juiz vai aplicar o que nós chamamos de juros legais, que é de acordo com o Código Tributário Nacional, que é 1%. Então, quer dizer, mesmo se não tiver previsto no contrato juros e correção, se isso for discutido judicialmente, o juiz vai aplicar. Vai aplicar. A cláusula penal, Cláusula penal se não tiver lá, se não tiver e ela pode ser abusiva, por exemplo, ele colocou uma multa de eu vou ter que pagar 100% ou o dobro da obrigação. Sim. Pode ser discutido não, isso? A cláusula penal ela tem uma limitação. A cláusula penal ela nunca vai poder ser superior ao valor da obrigação, ou seja, 100% ao máximo. Entendi. Você não pode prever além. Então, se vai fazer um contrato de locação, alguma coisa, tem que respeitar essas regras básicas. Tem que básicas. respeitar essas regras. Entendi. Sob pena de cláusula abusiva. E, no caso, qual que é a diferença entre a mora e atraso? O que isso... Porque a gente fala, ele está em mora. É a mesma coisa? Tem diferença? Não é a mesma coisa. Na realidade, os dois decorrem do não cumprimento, do não pagamento nos termos pactuados. Ou no local diferente, ou fora do prazo. Só que o atraso é quando a obrigação ainda interessa o credor. E o credor ainda quer receber a obrigação. Então, ele vai receber a obrigação com essas correções previstas ou não no contrato.
Agora, a mora é quando a obrigação ela já se tornou impossível de ser cumprida. Então, peraí, atraso quer dizer que o credor ainda recebe? Ainda recebe. Vai aplicar as punições lá. As punições. Entendi. Ele pode receber. Por exemplo, eu te devo um dinheiro e eu tinha até o dia 15 de julho para pagar. Hoje eu não paguei. Posso pagar amanhã? Você pode receber. Ainda é interessante para você receber, só que você vai receber com as correções previstas, né? Agora, a mora. Eu tenho uma obrigação de fazer. Eu sou uma cantora famosa e você me contratou para fazer um show na formatura da sua turma. A formatura tem um dia certo para acontecer e eu não fui. Aí eu estou em mora. Aí não tem mais como eu cumprir essa obrigação. E aí vai gerar o que no caso? Nos dois casos, pode gerar... No caso da cantora, ela vai ter que ressarcir? Vai ter que ver o que está previsto no contrato para a previsão de descumprimento da obrigação, e isso não impede responsabilização civil. Que é o que nós falamos antes. Porque a responsabilidade civil, a responsabilização, nada mais é do que uma consequência pelo descumprimento de uma obrigação. Quer seja uma obrigação pactuada, quer seja uma obrigação imposta por lei. Entendi. Então, no caso, eu assumo, é o que a gente falou, acho que no terceiro programa, eu assumo uma obrigação, né? Não cumpro essa obrigação por algum motivo, vou ter que pagar, muitas vezes, a cláusula penal, juros, correção, algum prejuízo. E aí, a questão do prejuízo, que Se eu causei dano, ainda pode gerar outras consequências jurídicas. Que aí pode ser o dano material, moral, enfim. Patrimonial e extrapatrimonial. Então, quer dizer, a responsabilidade civil muitas vezes é consequência do descumprimento da obrigação. Exatamente. Entendi. E tem algum outro tipo de obrigação, alguma coisa que as pessoas têm que ficar muito atentas, assim, que elas costumam bobear, tipo no consumidor, nas relações de consumo? Tem alguma coisa assim que... Sim, na relação de consumo, o consumidor, pela própria legislação, ele já tem uma proteção legal, ele é considerado a parte do consumidor é muito bom, né? Em relação a isso, ele é fantástico, porque o consumidor, ele é uma parte suficiente nesta relação. Agora, a questão maior, que é o direito civil trata das obrigações, são essas obrigações que são pactuadas entre particulares. Lembrando que nós temos sempre que fazer uma distinção entre o que é uma relação entre particulares e uma relação consumerista. Vender um carro, adquirir um carro, pode ser uma relação de consumo? Pode. Pode ser uma relação de consumo, desde que uma das partes trabalhe com isso, essa é a atividade, ele fornece isso. Pode não ser uma relação de consumo e aí é tratada pelas normas do Código Civil. Se eu vendo meu carro particular, é uma relação entre particulares. Entre particulares. Se eu vou comprar ele lá na concessionária, é uma relação de consumo. Relação de consumo. Na relação de particulares não vai ter essa proteção que o CDC traz, porque aí é o que combinamos aí que vale. É o pacta sunt servanda, o que pactou é lei. Lá na concessionária eu vou ter uma relação de consumo e eu vou ter uma proteção maior que a lei assegura ao consumidor. Exatamente, uma proteção maior. Por exemplo, na questão da responsabilidade civil, na relação de consumo ou uma relação entre particulares, na relação entre particulares, eu necessito comprovar a culpa, em regra. Na relação consumerista, não. Ou seja, o consumidor não precisa comprovar a culpa da concessionária, no caso. Quero agradecer muito a tua presença. Espero que a gente possa gravar outros programas ainda. Será um prazer. Foram 4 programas aí que a gente falou sobre responsabilidade civil, obrigações, perda da chance, muito esclarecedor. Acho que vale a pena, não só para os nossos alunos, mas para quem é leigo, quem está vivenciando isso, assistir, para poder se inteirar mais, né? Muito obrigado pela tua presença. Tá? Eu que agradeço. Bom, antes de encerrar, quero sempre lembrá-los que nós temos pós-graduação em Direito na Unifil, né? Nós temos várias áreas de especialização, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, trabalho, previdenciário, imobiliário, notarial, perícias judiciais, enfim, um leque de opções. Se você é graduado, você pode, na pós-graduação da Unifil, escolher uma dessas áreas, um preço muito bom, uma qualidade excepcional, você pode ter até 4 titulações para poder ter um currículo bacana aí na tua vida profissional. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, até mais, até o próximo programa.